Olá, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo bem Safe. com todos? Hoje nós vamos aqui dar um leve treinamento com testes unitários. Quero deixar bem claro que eu não sou nenhum especialista no assunto, muito pelo contrário, estou começando a entender agora os assuntos melhor. Inclusive, nosso fundador Beto aí está presente, se ele puder ajudar qualquer coisa que eu falar errado, vai ser de grande auxílio. Vamos começar aí os testes unitários. Primeiramente, o que são os testes unitários, né? Eles são uma ferramenta até bem forte que a gente pode utilizar para poder testar e verificar o código se está funcionando da maneira correta. Então, assim, é uma coisa até que seria muito bem-vinda em qualquer projeto que você vai fazer. Você pode fazer esse teste de algumas maneiras e assegurar de que ele vai rodar antes mesmo de você poder fazer um pull request, uma coisa do gênero, né? Um commit, no caso. E você pode fazer isso também de maneira isolada, em partes do seu código. O benefício de você fazer esses testes unitários, né? Como eu já disse, você consegue testar, né? Antes de você poder comitar as mudanças do projeto. Identificação precoce de erros. Como o nome já diz, você testa isoladamente as unidades que você precisa e ele já vai apontar lá na área do teste que você está rodando, aonde o erro foi obtido, onde ele teve o erro, a resposta do erro, e você pode assim corrigir mais rapidamente, né? Um teste unitário bem construído, quando você for fazer a manutenção no código por algum outro motivo, algum bug, coisa, você consegue encontrar mais facilmente o erro que está acontecendo. Então, meio que uma ferramenta também que ajuda você a encontrar as sessões onde você quer encontrar os erros mais fáceis, digamos assim. Melhor documentação, ele deixa um pouco mais organizado, você consegue, entra meio que nessa parte da fácil manutenção, né? Você consegue organizar melhor a documentação do código, os testes unitários também, né? E a ferramenta, que é o desenvolvimento orientado a testes, que é o TDD, né? Esse TDD eu vou explicar mais à frente o que é, mas ele é um método de testes unitários, de teste unitário, no caso. Alguma dúvida aí? Eu ainda vou exemplificar tudo isso aqui, viu, galera? Só passando aqui os slides que eu fiz mesmo. Desenvolvimento orientado a teste, que é o TDD que eu falei, né? Ele é a sigla TDD vem de Test Driven Development. Como é que eu posso dizer? Uma abordagem meio que em 3 etapas. A primeira etapa consiste na etapa vermelha, a segunda a verde, né, no caso, e a terceira a roxa, como está nessa imagem aqui, né, no caso. A primeira etapa seria que você vai escrever um teste que falhe, né? Não que falhe, mas um teste cru, coisa bem primitiva, que é para poder você saber o que é que você está querendo encontrar ali, né? Você escreve ele com a base da sua ideia de entender o que o seu código está pedindo. Você vai fazer um teste para encontrar o erro que você não espera ter, digamos assim. Aí, depois que você tiver uma resposta negativa, tiver um erro, alguma coisa, você faz o teste funcionar daquela maneira crua mesmo, só para o teste rodar, seu código rodar 100%, e mesmo sem lapidar, sem fazer como é que eu posso dizer, sem um refinamento maior, né? E a terceira parte, que é o refactor, né? Que no caso em roxo, você faz para só realmente deixar o código melhor, mais bonito e mais fácil de entender. Esse desenvolvimento orientado a testes, o TDD, pelo que eu estudei aqui recente desses dias, ele é um dos mais utilizados normalmente, né? É o que a galera utiliza mais.
Claro, por favor. Assim, o TDD não é bem o mais utilizado, mas era o que deveria ser. Na teoria, ele é o mais utilizado, na prática, ele não é. É, Mas o que consiste mais uma coisa de saber é que primeiro você faz o teste, é o desenvolvimento dirigido a teste. Tipo, é o teste é quem vai dizer que o teu desenvolvimento tá ok, que tu terminou de fazer tua feature. É a ideia de que tu primeiro implementa um teste para depois tu implementar a feature. Ou seja, tu vai primeiro implementar o cara que vai testar o que tu vai fazer. Aí tu só pode dar como finalizado a tua feature, terminou a task, quando tu implementar a task de forma que passe no teste que já estava implementado antes, entendeu? É um entendi. pouco mais complexo, principalmente para funcionalidade de Docker, que ao invés do desenvolvedor testar e criar um teste daquele jeito que eu fiz, é o processo inverso. Eu primeiro vou fazer o teste, vou dizer o que eu quero que aconteça, para depois o desenvolvedor ir lá e desenvolver aquilo, e aquilo vai depender se esse teste já tinha feito antes dele implementar, entendeu? Entendi. Hoje o que a gente está fazendo é o quê? Hoje a gente implementa e manda para alguém testar. Antigamente era o contrário. O cara constrói um teste automatizado e manda para o desenvolvedor desenvolver algo que passe naquele teste. É o processo reverso. Entendi. Pode continuar aí. Pronto. Na hora de você escrever um teste unitário efetivo, entra até no assunto que o Beto estava falando comigo agora um pouco antes. Você tem que entender realmente o que você quer buscar do seu código, o que você quer testar nele e o motivo de você querer testar aquilo, né? Tipo, se você quer testar um widget que ele não possa ter X números sei lá, no caso que aconteceu comigo, colunas ou linhas, esse tipo de coisa. Não que seja útil para o que você queira, mas você tem que buscar o que você quer testar dentro do código. Eu não estou sabendo expressar direito, cara. É É tipo tipo. um comportamento esperado, tá dizendo? Isso. Você tem que entender dentro do seu código o que você vai querer testar e esperar que aquele teste obtenha o comportamento esperado. É mais ou menos isso, né? Entendi. Independência e isolamento, né? Você consegue testar no ambiente isolado uma funcionalidade de um widget que você já tem, digamos assim. No caso é o que eu estou fazendo, né? Você consegue fazer isso sem alterar o código. Você pode só fazer teste isolado. Isso faz com que você tenha um resultado mais, como é que posso dizer, mais fácil. Teste todos os cenários possíveis. Você tem que testar diferentes cenários, funcionalidades. Você tem que botar, por exemplo, na tela de login, você tem que botar o login errado, você tem que botar um login que não aceita caráter especial, você bota. Você tem que Mas testar. deixa eu perguntar, Pel, isso aí não é aquele outro teste, não? Esse, no caso desse teste aí que tu tá falando? Tipo, esse teste aí que tu tá falando é como se fosse o do QA, é? Ou não? Cara, não. Tipo, de botar o login errado, essas coisas, né, não? É o QA, ele vai testar quando o aplicativo estiver rodando, não é isso? Tipo assim, ele vai testar O QA já. é o teste de integração. O teste unitário é feito pelo desenvolvedor. Tipo Pois assim, é, o, mas o é isso que eu tô QA, o perguntando, QA essa vai parte. testar o cenário, né? Digamos assim, ele vai testar aquela página, vamos supor a página de login, uma página de login. Sim, O QA por vai testar, exemplo. tipo assim, ele vai botar o usuário errado, uma senha errada, vai botar o usuário errado, uma senha errada. Pô, isso que tu Esse falou. teste, esse teste aqui é direto no código, entendeu? Desenvolvedor, Entendi. Não é quando na ele. aplicação, né, que ele vai Não, botar não, não. errado. Entendi, pô, eu tava Isso. confundindo isso aí. É direto no código. Automatizado. É um teste que ele vai Entendi. rodar, vai clicar um botão, ele vai executar os testes tudinho e no final dizer É. se Entendi, passou ou pior. não passou. Deixa eu mudar aqui só para mostrar aqui rapidinho, Perfeito. Manel. Aqui, ó. Não, Dentro do entendi. É código. porque quando tu falou, eu pensei que tava falando que ele ia testar, tipo, na aplicação. Aí eu pensei, Tô na ligado. aplicação era o QA, não? Mas aí, É, tipo, tu beleza. explicou aí, entendi De agora. boa.
Eu vou exemplificar os testes aqui no VS Code. Uhum. E mantém os testes atualizados, né? Então, tipo assim, você, à medida que vai evoluindo o seu projeto, você vai evoluindo o seu código, você também tem que atualizar os testes para que eles continuem sendo efetivos e continuem te ajudando de acordo com a evolução do seu projeto ou do seu código, né, no caso. Beto, adicionar alguma coisa? Corrigir alguma coisa? Tudo ok? Tu vai Vamos lá. exemplificar no final, Piau? Ou prefere que eu exemplifique agora logo? Tanto faz para mim. Se tu puder, melhor, que aí eu vou entendendo mais. Show, vamos lá. Mas eu acho que tu Aqui eu falando tenho. agora é melhor para entender depois quando for exemplificar, porque vai falar coisa que tu ainda não Tu sabe qual é a melhor maneira. Se quiser Aqui, deixar para explicar exemplificar no final. aqui no caso, tipo assim, eu já poderia exemplificar, porque eu já falei tipo assim, a parte dos testes, né? Uhum. E essa daqui As ferramentas, Flutter Test. Isso aí é uma é biblioteca, é isso? isso, exatamente. Flutter Test, que são necessárias utilidades para criar testes de unidades. Pois é. Legal, Para legal. para você fazer esse tipo de teste, o Flutter mesmo, ele já tem uma biblioteca própria dele para poder realizar esses testes, né? E você Massa, também sabia não. pode, pois é. E você também pode adicionar outras estruturas, né? Uma muito usada também é a Mockito. Maquito. Ela é a Makita. Maquito, Ela vai. é útil. Você pode criar simulações, né? Que são as mocks, para você testar partes isoladas do código. Tipo assim, vamos Massa. supor que você tem aquele widget de card, né? Um card, digamos assim, que recebe um valor, alguma coisa. Eu Uhum. posso em uma tela totalmente separada criar um mock card do Emanuel e fazer um teste isolado nela, entendeu? Tipo, entendi. Pra você não ficar dependendo de outra pessoa, tipo uma tela branca, né? Você faz uma tela só, Você seria consegue isso. rodar o teste criando uma simulação daquele teu componente, né? Digamos assim, componente, seja o que for, né? Você consegue testar Uhum. isoladamente aquilo lá. Legal. Agora eu vou te. O pessoal Oi, diz pode. que a marca do Moquito é o Morrito. Pois é, tá aqui, ó. Aí Boa, boa aqui, observação, né? vamos lá. Pertinente isso aí. Estamos aqui no PubSpec, certo? Ela é uma dev dependency, né? Porque quem vai realmente mexer nos testes é o dev, né? E Uhum. tá aqui, ó, a biblioteca padrão já vem no Flutter, né? O Flutter Test, essa aqui é a Flutter. Esse daqui não fui eu que adicionei, já estava aqui, ó. Tem Quando você cria o, uma quando versão você live, cria, quando Tu, cria mas o quando você projeto cria já, já vem nele, né? exatamente. então Parando. ele já vem com O Flutter o Test já Moquito vem. e o Não, Moquito. o Mockito eu adicionei manualmente. Uhum. Eu vim Flutter aqui, Test já é algo integrado no já vem Flutter. integrado do Flutter. O Mockito eu adicionei aqui, certo? Ó, Massa, eu há 2 horas atrás. Não massa. fui comitado ainda porque tô testando, né? Sim, ele está em Dev Dependence. Por quê? Porque se ele ficasse em Dependence, na versão final, toda essa biblioteca ia gerada para a versão final. Só que tu não vai rodar na versão final, você vai rodar nas versões que a gente está rodando aqui de desenvolvimento. Ou seja, essa biblioteca ela não vai estar inclusa no arquivo final que vai gerar o instalador. Porque ela não vai precisar rodar teste no aplicativo depois de já estar no ar sendo usado, né? Ele só vai rodar esses testes enquanto a gente está desenvolvendo. Pronto. Aí, vamos lá, o Flutter Test, né? Que é essa primeira ferramenta que eu mostrei aqui. É a ferramenta que é integrada ao Flutter e permite que você teste os códigos, né? Vamos aqui agora. Eu estou aqui na My Expansion Panel, né? Painel que já foi feito por. Não sei quem fez ela, mas ela já está feita aqui no nosso projeto. E até o Beto me corrigiu, eu tinha feito errado aqui. Na área de teste, eu abri aqui, ó, My Expansion Panel Teste, certo? Tu criou Lembrando Isso, que eu essa isso criei. ferramenta aqui. teste ela já é padrão do projeto. Ela, na hora que cria o projeto É, com a biblioteca do Flutter Test, esse diretório já Tu está. criou esse arquivo aí e copiou o código que tinha lá no outro, é? isso, tá aqui ele, ó. Esse aqui foi o que eu criei, certo? Hum.
Só que eu peguei o código que tava aqui Desse aí, pra criar o Isso. teste. e fiz aqui, ó. Ah, Teste widgets, tá vendo? hum, Teste de renderização do My Expansion Panel. Esse aqui, certo? hum. Peguei o widget tester, que é o do próprio Flutter. Abri o async aqui e no caso aqui, deu uns erros, eu deixei comentado de propósito, certo? Ele pega o await tester, porque ele vai função, né? No caso aqui, função não. Quando a gente está sendo testado, é uma expansion panel. Então ele vai esperar o testador e vai rodar o expansion panel. Quando eu rodar aqui, deixa eu tirar aqui, aqui. Tá vendo aqui, ó, que no próprio código ele já me aparece aqui, ó, run debug, tá vendo? Ei, Piau, antes tu tem na tua apresentação lá alguma tela falando dos 3 As? Não consegui adicionar, ó. Porque é o mais importante é entender Deixa isso no aí. outro. Os 3 As aqui é o cara do teste. Pera aí. Explica aí sobre ele. É, Bota aí Unit Test 3As. Pronto, isso aí. Explica aí essa parada aí. que no caso é o act, né? O arrange, o act e o assert, né? Todo teste tem que ter essas três coisas aí. São os itens do teste. É o arranjo, a ação e a sessão. O arranjo, no caso, Aí identifica aí cada um deles aí no teu teste. pronto. O arranjo. Só um minuto. Peraí, só um minuto. Tá meio. O teste aí tá um pouco meio difícil mesmo de identificar. Pois é, ele tá meio torto. Ele. Mas é o seguinte. A ação vai ser o expect, né? O arranjo. Aí no teu aí só tem um arranjo. O arranjo pra mim aqui só tá. A ação estão juntos aí no teu. E o arranjo é essa parte do teste aí. Tu vai dizer o que ele vai ter. Tu tá criando aí um expansion panel com um título e 3 itens nele. Isso aí é o arranjo. Tu podia ter separado ele. E aí tu faz a ação, que é criar o teste, que vai fazer o teste é pump widget, que é a ação, e o assert, que é os expected que tu colocou no final aí. Agora vai lá, continua. Então, só pra ficar fixado aqui, é o arranjo, a ação e, no caso, o assert, não é isso? Fala o seguinte, só para ficar mais explícito, em cima da linha 9, abre um espaço e bota um comentário aí, bota aí arrange, aí em cima do await tu bota action, né, é isso aí mesmo, e em cima do expect tu bota o assert. Aí, pronto, isso aí é os teus 3 As. Pronto. Aí, vamos lá. Eu vou dar o run aqui, ó. Ele vai me retornar um erro. Aí, vamos lá. Ele bota, ó. O teste funcionou. Alô? Tá dizendo que foi excepcional o teste. É isso? Foi excepcional. Ó, ele tá me retornando um erro, Aí, ó. me dizendo aqui, ó. The following test failure was thrown running test, né? Esperado. Exatamente um match node in the widget tree, certo? Aí você bota o atual, tipo assim, ele mostra. O atual tem 0, né? Ele mostra ali o que é Ele espera um. Não, só ele que tem mostra o que é 0. esperado e mostra aqui, ó.
que um foi encontrado, ou Não. que nenhum foi encontrado, mas que um era esperado, entendeu? Uhum. Então, no meu caso aqui, como é um teste só para demonstrar, ele me diz aqui, ó, o teste foi pego, né, na linha 23. Eu vou na linha 23. Não é E na ele me 60 e pouco ali, não? Que tem um vermelho, ó. O vermelhinho ali é o quê? Na 60 e alguma coisa, pô. Aonde? Não, 61. isso aqui é só porque Tá dizendo que o teste deu falha. o teste aqui não foi feito, né? Uhum. Não rodei esse teste ainda não. Não rodou o teste. Aí tá aqui, ó, ele me diz aqui, ó. Cadê? Isso foi pego, né? By the Na test seguinte linha. na Uhum. seguinte linha, 23. Aí a gente vem na linha 23, bem bonitinho lá, ó. Ele diz, ó, expect, find by icon Z, finds one widget, né? Então Uhum. o erro tá dizendo lá que ele não achou nenhum, mas é para achar um, entendeu? Uhum. Então, assim, no caso, aqui não tem sentido nenhum esse teste, é só para ilustrar. Se eu estou mandando encontrar um e não tem nenhum, só para corrigir a título de informação, fazer o teste passar, você teria que botar aqui, finds, nothing, no caso. Salvei e vou mandar o run aqui. Pronto. Botou erro agora na linha 22. Eu acho que eu mudei errado, não foi não? Tá certo? Cadê lá? Tá dizendo Ó, um foi encontrado e nenhum era esperado, né? Então foi na linha 22. Aqui, ó. linha 22. 22. Foi o que eu Não tava botei. esperando nenhum, mas só que existia um título lá. Pois é. Mas não é. Explica por quê, mano. Mostra por quê. Finds Não, eu one. sei. Mostra por que não passou no teste. Pois é, ó. Mas é porque eu acho que eu mudei aquele ali errado. Eu Foi sei, mas não? mostra lá no código por que o teste falhou. Pronto, eu vou mostrar. Vamos abrir aqui, ó. Vai lá Calma aí. na linha 22, aí vai Pois é, ele tá nesse. perguntando aqui, ó. Text, título. Vai lá no E ele tá mandando. Expansion Panel. Pois é, tô ligado. Mas, tipo assim, ele tá buscando por text e título, né? Quando vai no Uhum. Mac Expression Panel, boto aqui, text. Ele me mostra 4, tá vendo? Não, procura por título. Título. Aí, ó. Ele tem um widget teste com title dentro. Ele só tem um. Ele só tá encontrando um teste com title. Só que ele tava dizendo lá que esperava nenhum, né? Nenhum, entendeu? Ele tava falando, find nothing, né? E ele tava Uhum. encontrando o title aqui. Então ele Uhum. me entrega aquela mensagem de erro, dizendo que ele encontrou quando não era para encontrar. Aí eu tô Que mudando ele aqui. não Ele encontrou quando era pra encontrar, né, não? não, Não, aqui, ele ó. encontrou quando não era pra encontrar, era quando tava antes. Mas Agora ele Aqui, ó. encontra. Porque eu consertei aqui, mas É aqui tava isso. assim, ó. Finds nothing, entendeu? Tava Sim, desse jeito. sim. Aí não É era para porque encontrar pra mim nada não e ele tava, pra encontrou. mim que eu lembro, não tava assim, tava find one Salvar. widget. Aí tu mudou pra isso aí, não foi não? Vou rodar aqui, ó. tem 22 ainda. Na linha 22. Não, é porque eu voltei pro antigo, né? Ó, Hum, um foi encontrado, mas nenhum era era esperado. esperado. Uhum. Então tá aqui, ó. Nenhum era esperado e foi encontrado o title aqui. E Aí ele como quebrou. tava do outro jeito? Aí, só para título de informação, para corrigir, tem que botar Ah, aqui, ó. Finds. Como ele encontra um lá, você bota one one widget. widget, né? Mas, mas pra mim que tava assim e deu errado. Vamos ver agora. Aí salvei, vou rodar aqui agora. O erro que der, ó, Olha. pronto. Mas agora ele deu na linha 23, entendeu? Ah, pô, foi isso. Entendeu? Tinha Aí dado vamos esse lá. erro aí e tu tinha mudado na linha errada, então.
Nesse caso, o erro está sendo a mesma coisa, né? Lá da Não, linha o erro tá 23. sendo o contrário, na real, aí. Não, pois é, mas tipo assim, é o mesmo, digamos, espécie de erro, mas vai mudar mais para Uhum, frente. Nenhum foi encontrado e estava esperando um, no caso, né? uhum. Na linha 23, vamos lá, ele tá esperando um Aí icons tu edge, tem né? que botar um icons lá, né? No My Expense Pi, né? No caso, tem que procurar aqui icons, né? Icon, cadê? Não tem, ó, só tem aqui em cima, Não, baixei, tem 4, tá aí. icons edge. Tá, e aí, não, isso aí não é um widget, não? Não, não, né? Onde tá esse ion aqui? Até eu me confundi Lá, o que é agora. que tu tá Aí, esperando lá? esperando o icon. É, Bota lá, tu tá esperando um icon ADD. Icon é. ADD, ali é outro icon. Ele deve estar vindo o icon Só remove. que aí tem esse Ion Icons Pois ADD. é. Por que esse Ion? Ion Icons é uma biblioteca de ícones, onde tu diz qual ícone tu quer usar. Tu tá usando a biblioteca, tá usando o ícone remover da biblioteca Ion Icons e o ADD da biblioteca Ion Icons. Então lá no teste, será que você não tem que mudar para Ion Icons, não? Acredito que Piau. sim. Aqui, né? Altera aí pra ver agora. Ion Icons. É maiúsculo, não? O Ion. É, Ali, ó. ADD, o quarto. Pronto. Cuida. Roda. Aí salvei, rodar aqui. Agora ele quebrou na 26, tá vendo? Ó? Uhum, Então legal. ele encontrou o Ion Icons. Então, assim, Uhum. é uma ferramenta que vai te dizer exatamente qual é o erro e vai te dizer aonde está o erro. No caso, se não tivesse essa biblioteca, não aparece onde é o erro? Cara, Quando a gente bota para rodar o debug, aparece, não? aparece aqui, né? confundindo as coisas. Não vai Hum. aparecer erro porque não tem teste. O teste só tá dando erro porque tu tá testando isso aí. Tu tá querendo, tu tá dizendo, eu quero que dê um erro se não tiver um ícone. Aí ele tá dando erro porque não tem o ícone. Agora, se tu não tiver nenhum canto dizendo que é pra dar um erro, se não tiver Ah, o não é ícone, um erro de código, é um erro de usabilidade. Tipo assim, um é erro. um erro no É teste. um erro. Uhum, Você tá definindo entendi, o erro, entendeu? Você entendi, tá definindo entendi, o erro. É um erro no entendi. É uma teste. coisa Então, se específica tu que tu tá. quer que não aconteça, entendi. Pronto, Isso. é aquele momento que o TDD aí, por exemplo, fazia sentido. Por exemplo, tu está desenvolvendo um componente, tu vai desenvolver um componente que é um botão que é um botão de excluir. E aí um requisito desse botão é que ele tem um ícone de lixeira, de excluir. Então, antes de tu desenvolver o botão, tu faz o teste que verifica se ele tem um botão de excluir da lixeira, o botão com desenhozinho, ou se tem um ícone com desenho da lixeira. O cara vai implementar Uhum. lá o botão. Depois ele vai rodar o teste. O teste vai procurar se nesse botão tem um ícone de lixeira. Se não tiver, ele falha. Aí vai ver que a task dele ainda não está concluída, porque não passou no teste. Só vai estar concluída quando ele colocar um ícone de lixeira dentro do botão. Entendeu? Massa, eu sei. Pois é. Aí vamos lá, eu vou só É agora tipo um ajeitar alarme, aqui. né? Do celular. É uma garantia É, de qualidade. Isso aí é como se fosse uma garantia de qualidade. Tu tem que cumprir o requisito. O requisito do botão é que ele tem um ícone de lixeira. O cara pode desenvolver um botão com o ícone de um boneco lá. Vai É. funcionar, a aplicação não vai quebrar, quando ele clicar vai excluir, mas só que o ícone de lixeira, que era um requisito, não foi atendido. Então você tem que fazer um teste para verificar se aquilo que na aplicação não quebra, mas que era um requisito que existisse, entendeu? Aquilo era um requisito. O cliente pediu que tivesse no botão um ícone de lixeira. Tu não botou o ícone de lixeira, mas botou o botão lá e o botão tá fazendo tudo que era para ele fazer. Ou seja, Mas meio que tudo é um pré-requisito. Tudo o cliente pediu. sim, mas o que eu estou te dizendo é, se eu fizer a tela, colocar o botão lá de excluir, não botar o ícone, quando alguém for usar a aplicação, ela vai Não, funcionar isso eu perfeito. entendi. Eu quero entender assim, como o que é que eu vou escolher para eu botar nisso aí, nesse teste. aí Porque isso tudo você é tem isso. que. Esse tipo de coisa. Você tem que ver o que é que faz sentido você testar no código, né?
Isso daqui que tá aqui é totalmente aleatório. É só para Entendi. Só exemplificar, entendeu? exemplificar. Isso. Isso aqui é totalmente aleatório. Não vou checar se no código tem coluna demais ou essas coisas, não. Entendeu? É só Uhum. Tu pode é para testar não testar. só o componente, pode testar um método. Imagina que tu cria um método que pega uma string, um texto e transforma todo esse texto em letra maiúscula. Se tiver letra minúscula, ele converte tudo para maiúsculo. Tu tem um método que faz isso. Aí tu pode criar um teste para rodar para verificar. Tu vai rodar um teste que vai verificar. Tu vai passar um texto todo em minúsculo para esse método, vai pegar o resultado dele e vai comparar se ele é igual ao mesmo texto com tudo em maiúsculo. Se não der, se não for, ele vai lançar um erro dizendo que não coincide. O teu método não está transformando o texto em maiúsculo como esperado. E aí vai lançar um erro para o desenvolvedor, dizendo, olha, esse método deveria estar fazendo isso, mas ele não está. Entendeu? Aí vamos lá. Tipo assim, isso aqui tu conseguiu entender direitinho, né, Manuel? Entendi, só que meio que tu fez o contrário, né? Porque, tipo, então, como eu entendi, seria assim. Tu fez o teste aí depois de ter criado o componente. No O caso, o componente já correto, existia. Já pois existia é, o no componente. caso, o correto é tu criar o teste antes do componente existir. Ou não? Na verdade, isso daí que tu falou agora seria o TDD, entendeu? Isso aí seria o TDD. Como é o TDD? Você cria os testes teste. antes de criar o componente, digamos assim. Pronto, Não isso, que foi você isso quer que eu tipo, testar. entendi. Que Isso. seria eu criasse o teste antes do componente, seria. Esse é o método TDD, no caso. Aí quando. E esse outro aí é qual? Esse daqui é o método normal do Flutter Test. Você faz já com a coisa que já existe, com o IDGET. E isso aqui, ó, esses expect aqui, ó. Como é? Padrão. Aí então é errado. Se é Go Ross, é errado. Vai. Esse expect aqui, isso aqui foi tudo eu que botei, entendeu? Mas poderia ser tipo no expansion panel aqui ele podia ver se tá, sei lá, expandindo mais por exemplo, o expansion panel tem 8 itens. No caso, o desenvolvedor que faz isso aí, Beto, ou é o gerente de projeto que faz esses testes? É o cara que está criando a funcionalidade é quem vai desenvolver o teste. Uhum. Aí eu poderia ver se ele tem mais de. Gerencia o projeto. Não, pois é, ele não testa, ele cria o teste. Aí quem usa o teste é o desenvolvedor, né? Não pensei que era assim. O teste unitário é o desenvolvedor, mas existe os Teste unitário é no código. É porque o Manel tá confundindo um pouco o teste no código com o teste do QA, né? Não? Eu entendi, só que eu achava que era assim, ó. Sim. O gerente de projeto, como o teste ele é feito antes, o padrão aí, esse padrão que eles disseram aí, o teste é feito antes, né? Então o gerente de projeto, que ele tem o contato com o cliente, ele sabe quais são as demandas, digamos assim, prioritárias e que, tipo, aquelas demandas exigem um teste, entendeu? E aí ele faria os testes antes vamos supor, os componentes serem feitos. E aí, quando fosse para o desenvolvedor, eles já fazem o componente com aquele teste em cima daquele teste, entendeu? É exatamente isso que o Beto falou. Quando você utiliza a metodologia TDD, mas eu disse justamente que seria o gestor, ele disse que não, entendeu? Não, assim, o método TDD ele é passado através do, por exemplo, o Beto exemplificou o TDD como sendo você trabalha numa empresa e a empresa utiliza esse tipo de abordagem com o desenvolvedor. Eu tenho aqui já o que é para passar, o código tem que passar nesse teste para poder estar funcional. Então, assim, é meio que o que eu falei, porque tipo, eu falei justamente isso, que o teste já vem pronto para o desenvolvedor, não é o desenvolvedor que faz o teste. Ele testa, mas não é ele que cria o teste. Entendeu o que eu estou querendo dizer? De certa forma, você constrói
Ele cria o teste, né? Ele roda o teste, mas não é ele que cria o teste. Quem cria é a empresa, como tu falou aí, ou o gerente de projetos, não? Tu tá dizendo. Tu tá misturando um pouco, porque o papel de gerente de projeto não é desenvolver, é gerenciar o projeto. Ele não toca, na teoria, Não, o gerente de projeto ele não toca em código. Não sei se é o gerente, eu sei assim, que não seria, como o Piau falou, não seria o desenvolvedor, seria a empresa que já manda para o desenvolvedor aqui, ó, esse teste aqui é preciso fazer esse teste, entendeu? Ela manda tipo padrão. Ela manda o padrão. Ela não entende a parte É. porque ela vai dizer o requisito. Eu quero que o botão tenha um Isso. ícone de lixeira. Aí você cria o teste para que Fazendo esse teste se tem um ícone. para você mesmo fazer, entendeu? Pronto, entendi. É isso que eu estava dizendo. Eu pensei que era o gerente de projeto ou alguém superior que já tem um contato maior com o cliente, que vinha, sabe qual é as características do projeto essenciais e que aquilo vai exigir testes, e aí ele fala para o desenvolvedor, ó, esse widget aqui, ele precisa de um teste relacionado a isso, porque isso aqui é a demanda do cliente prioritária. Aí o desenvolvedor vai... Ele vai. Só que ele vai receber a incumbência de fazer isso, entendeu? Ele não vai receber pronto. Isso que tu falou é assim, só que o gerente de projeto vai fazer isso na task, vai colocar escrito na task. O cliente solicitou que isso seja desse jeito, vai botar na descrição do que tem que ser feito. E aí o desenvolvedor vai ter que desenvolver o teste para atender aquela solicitação que está no teste, que está na task do projeto lá, na task que ele tem que fazer. Entendi. O gerente de projeto depois vai fazer uma revisão de código e vai ver se ele criou o teste para aquilo, entendeu? Se ele não criar o teste, ele manda voltar, diz, ó, tu tem que testar se o que está sendo feito. Tu não fez o teste para isso, volta para desenvolver o teste. Agora tem um teste automatizado que quem faz é o QA, que o QA pode automatizar os testes para ser feito, que não é o teste unitário, porque o teste unitário é... Não, eu tô falando do unitário mesmo, que eu pensei que seria daquele jeito, mas como vocês disseram aí... Sempre é o desenvolvedor quem faz. Agora o cliente vai passar para o gerente de projeto quais são os requisitos, o gerente de projeto vai criar os requisitos técnicos na task, vai descrever lá no... Por exemplo, a gente está usando o GitHub lá, o GitHub Issues. Ele vai descrever na issue todos os requisitos que o cliente pediu e o desenvolvedor vai ter que implementar aquilo. Tanto a feature como o teste unitário para aquilo. Mas aí, é isso que eu tô... O gerente, ele bota, eu quero um teste para isso, ou é o desenvolvedor que tem que saber se vai botar teste ou não? O desenvolvedor tem que saber o que é requisito. O que é requisito? O cliente exige que tenha um ícone de lixeira no botão de excluir. Então, se aquilo é um requisito essencial que o cliente quer, então ele tem que testar se aquilo existe, entendeu? É porque para mim tudo é requisito do cliente, todo o projeto é requisito. Isso, tudo tem que ser testado. Mas na prática tudo é testado? É isso que eu quero saber. O nome de teste unitário não é um nome ideal para isso. O nome correto seria teste de unidade. Tu vai testar cada unidade da aplicação, cada pequeno pedaço da aplicação, tu vai testar. Um componente de botão, Entendi. uma ação, uma coisa, tu vai testar unidades, são testes de unidades. Entendi. E o que é unitário? O que é unitário, Beto? Oi? O que é unitário? O que é que significa a palavra unitário? Unidade. Então. Pois, mas fica mais confuso. Fala teste unitário, dá uma ideia de que eu vou testar, por exemplo, alguém pode pensar, teste unitário é porque eu vou testar sozinho isso. Não, ninguém pensa isso não. A teste de unidade fica mais intuitivo de perceber o que representa. Ok. Sim, eu comentei essas duas linhas de código, mano, só para te mostrar como acontece quando o código passa, entendeu? Eu comentei essas duas, vão dar erro se eu descomentar, certo? E eu botei run. Ó, tá vendo? Ele rodou o teste inteiro até aqui, que é onde eu tô testando aqui, ó. Aqui eu já tô abrindo outro teste, tá vendo? Uhum. Então ele rodou tudo, me deu verdinho. Ou seja, tudo ok. Tá rodou livre. perfeito. Tá livre. Vou descomentar aqui só para título de experiência. Eu vou dar o rodar.
Run. Quebrou, tá vendo? Aí o ícone lá Aí- fica vermelho agora. Aí o ícone lá me mostra o vermelho. Que. Não me mostra que ele já tá mostrando aqui no final. Mas enfim. Termina o teste aí. Ele tá parado, tá pausado. Mas deixa eu só te dizer. Ele já me diz onde é o erro normalmente, como a gente tá fazendo. Fechei. Ele é pra mostrar aqui. Não, foi sumir agora. Não atualizou não. Mas enfim, ele me disse que é na linha 26, né? Até Uhum. aqui, ok. Vamos lá. E aí, Matheus, como é que foi a entrevista? Acho que foi boa. Eu, assim, Ei, o cara deu a entender que. Depois tu fala. Deixa eu só eu. Pois é. Ah, foi mal, pensei que tinha acabado, Pião. Não, ainda não, foi mal. Aí vamos lá. O Mockito é uma das ferramentas, eu não consegui me aprofundar muito nela, mas ela como eu te mostrei naquele, como eu te disse, né? Você pode fazer uma simulação, você pode pegar várias partes de um código e simular ele de uma maneira isolada. Então, tu pode testar os comportamentos totais de uma aplicação de uma maneira isolada e ver como é que ele está. Qual a necessidade de você mexer ou a necessidade de você aperfeiçoar aquele tipo de ferramenta. Aqui eu fiz só um slide básico só para configurar os testes unitários, fazendo aquela. Sobre o Instalação das PubSpec, né, que eu te bibliotecas. disse. Isso. Uhum. Que é uma coisa simples que eu já mostrei, né? Mas E só para exemplificar. sempre sendo no Dev Dependence, né? A parte de Isso. teste, Isso porque aí é só. importante Beleza. também. Até o beta adicionou, que é justamente para não passar para a parte final. Isso, para não isso ser compartilhado na versão final. Então você tem que ir, obrigatoriamente tem que ser dentro da Dev Dependence. E obrigado a todos, pessoal. Foi isso aí. Eu sei que não foi a melhor de todas, mas é porque eu não sou também nenhum expert, mas a gente vai tentando se aperfeiçoar, né? God, Piauzinho. God demais. Deixa eu ver aqui. A gente vai tentando aí. Deixa eu ver. Vou disponibilizar esses slides, por mais básico que seja, né? Top, viu, garoto? Minha profissão, eu sou o melhor. Posso não ser, mas